Boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde, bom dia, boa tarde para quem vai nos assistir depois, boa noite para quem está nos assistindo. Eu não os vejo, mas saibam que são todos bem-vindos, muito bem-vindos. Como sempre fazemos, todos os domingos. São exatamente 19 horas. Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre amado, à nossa Mãe Santíssima, aos nossos anjos de guarda, esses trabalhadores da tua seara, Mestre Jesus, trabalhadores incansáveis, porque sabemos que a providência divina nunca para de trabalhar a nosso favor. Te pedimos nesse momento que sejam derramadas as bênçãos sobre todos nós, encarnados e desencarnados, e o medicamento nas nossas águas, para que todo aquele que desta água beber com fé sinta o alívio que necessita, seja para a enfermidade do corpo, seja para aquela dor que está escondidinha no coração. Ah, Mestre Jesus, convidamos a Ti, aos nossos anjos de guarda, aos benfeitores amigos a ficarem conosco, nos abençoando, nos protegendo em mais este Evangelho no lar. Que assim seja. Então, hoje, para quem gosta de nos acompanhar, nós vamos falar sobre o capítulo 12, um tema bem interessante para todos nós, que é importante lembrarmos. Nós vamos falar hoje do capítulo 12, o item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala sobre os inimigos desencarnados. Aqueles inimigos que muitas vezes nem temos ideia de que estão ao nosso lado, preparando armadilhas, perturbando o nosso ambiente doméstico, nosso ambiente profissional, nas amizades. Então vamos ver o que nos diz André Luiz no livro Vivendo o Evangelho, que é uma psicografia de Antônio Baduy Filho. André Luiz nos diz assim: diante do inimigo. Diante do inimigo, mantenha a paz e haja com sensatez. O inimigo usa o ataque, não agrida, haja com firmeza. O inimigo usa a inveja, não condene, haja com o trabalho. O inimigo usa a mentira, não se irrite, haja com a verdade. O inimigo usa a intriga, não acuse, haja com a paciência. O inimigo usa a vingança, não se exalte, haja com o perdão. O inimigo usa a violência, não se agaste, haja com a tolerância. O inimigo usa a opressão, não se intimide, use a humildade. O inimigo usa o ódio, não censure, haja com o amor. Diante do adversário, comporte-se com decência e cultive o bem. Jesus recomendou não revidar as agressões do inimigo, mas em nenhum momento afirmou que se deve ficar de braços cruzados. Então, nós precisamos agir sim, agir com prudência, com firmeza, com amor. E por que André Luiz nos dá esses conselhos, essas diretrizes?
para que o inimigo de hoje não seja o nosso inimigo invisível de amanhã. Então, precisamos compreender que se o inimigo encarnado nos perturba, nos afeta, imagina esse inimigo sem esse corpo, estando livre para entrar onde quer que estejamos. Vamos pensar nisso. Vamos, como disse Jesus, nos reconciliarmos com os nossos adversários enquanto estivermos nessa caminhada terrena. E que possamos, a partirmos daqui, não termos inimigos. Diz assim o item 5 do capítulo 12. Inimigos desencarnados. O espírita tem ainda outros motivos para ter indulgência com seus inimigos. Ele já sabe que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela se sustenta em uma imperfeição momentânea e que, assim como a criança se corrige de seus defeitos, o homem mau um dia reconhecerá seus erros e tornar-se-á bom. Sabe que a morte não o liberta senão da presença material de seu inimigo, mas que este pode persegui-lo por seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra. Assim, falha a vingança em seu objetivo e produz, ao contrário, uma irritação maior, que pode perdurar de uma existência a outra. Cabe ao Espiritismo provar pela experiência e a lei que rege as relações do mundo visível e do mundo invisível, que a expressão apagar o ódio com sangue é radicalmente falsa. Então, no caso, né, agora não se ouve muito isso, mas acredito que mais lá atrás, lavar a honra com sangue, né? Então, não dá certo, porque aqui diz, pode se fazer um inimigo de uma existência para outra, anos e anos, e temos histórias na nossa literatura espírita, temos histórias de inimigos que perseguem. E a gente está aqui encarnado, esqueceu o que praticou, o que fez, esqueceu o que fez de bom, mas o de mal também. Porque Deus, justamente na sua bondade, Ele permite que a gente esqueça para que a gente venha, faça novamente, faça melhor do que já fez. Imagina se a gente vem numa família de alguém que nos assassinou. Como foi o caso do Segismundo, né? Na obra de André Luiz. O pai não queria recebê-lo por filho. Por quê? Então, precisamos entender isso. A verdade é que o sangue mantém o ódio mesmo além do túmulo. Por consequência, o Espiritismo estaria dando uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão. E a máxima do Cristo: amai vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não seja tocado por bons procedimentos, mesmo inconscientemente. Através das boas ações, elimina-se pelo menos qualquer pretexto para represálias. Sim, e gostamos muito de uma expressão que o Haroldo utiliza aqui. Ele diz assim: você quer ficar algemado a uma pessoa para sempre? Odeia ela. Você fica algemado. Vai e vem, volta ao seu pensamento aquela pessoa, o que ela lhe fez. Quando a gente perdoa, o primeiro beneficiado somos nós. Se o irmão não nos perdoou, não é conosco, é entre ele e Deus.
Se falhamos com o irmão, vamos ter que reparar aquela falha, aquele erro. Se o irmão falhou conosco, deixemos para lá, perdoemos e Deus vai cuidar de nós dois. Através das boas ações, elimina-se pelo menos qualquer pretexto para represálias. Estou repetindo. Por quê? Porque é não revidar. Isso que o Evangelho nos diz, nós precisamos interpretar. De não revidarmos. Porque fica aquele toma lá da cá. Um diz uma coisa, o outro diz outra. Tem aqueles irmãos que ficam no leve trás, aumentando a discórdia, aumentando a perturbação. E a gente sabe que quem leva traz. Quem traz, leva. Então vamos cuidar, para que não sejamos nós também esse irmão, né? Pode-se fazer de um inimigo um amigo, antes e depois de sua morte. Então a gente segue na atitude no bem, trabalhando no bem. Não vamos parar a nossa vida porque alguém nos prejudicou, porque alguém compreendeu mal algo que falamos. Não. Vamos prosseguir. Se trabalhamos na seara do Mestre, mais razão nós temos para perdoarmos e para prosseguir fazendo as tarefas no bem. É simples, parece difícil, mas isso a gente precisa treinar, não é assim? Quando a gente treina, a gente começa a fazer melhor a cada dia. É pelos maus procedimentos que o inimigo se irrita. É então que ele serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Então, o Pai permite que algumas coisas nos aconteçam para justamente ver se a gente realmente se melhorou. Se a gente não se melhorou, a gente vai se melhorar. É aquilo, né? Se não vamos a Deus por amor, vamos pela dor. Vamos passar essas provas. Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível, e é aqui que iríamos chegar. Porque os que estão encarnados, mais dia menos dia, vão se mostrar quem são. Vamos vê-los sem as máscaras. Aquele irmão que inveja, aquele irmão que tudo entende errado, aquele irmão que está com obsessão, e todos eles, não importa o motivo, nós precisamos amar e perdoar. Não é convivermos, mas amar e perdoar. O que é amar que o Cristo disse? É não desejar o mal, é não ficarmos contentes com o mal que possa acontecer para esses irmãos. Porque todos nós vamos acertar as nossas contas um dia. Então, como eu digo que perdoei e fico feliz se o meu irmão se deu mal em alguma circunstância, em algum momento? Não posso, não. Então, diz assim, né? Os inimigos do mundo invisível manifestam sua maldade através das obsessões e das subjugações, das quais tantas pessoas são alvos. Tantas pessoas são alvos. Não estamos vacinados contra. Ah, comigo não acontece. Acontece sim. Precisamos orar e vigiar. Então diz assim, e das quais tantas pessoas são alvo e que são uma variedade das provas da vida. Essas provas, como as outras, ajudam no adiantamento e devem ser aceitas com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvessem homens maus na terra, não haveria espíritos maus em torno dela. Porque com a minha maldade, quando eu penso mal, quando eu desejo mal, quem eu estou atraindo para minha companhia? Quem está me fazendo companhia? Se nós já sabemos que lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se os espíritos influenciam na nossa vida, o que os espíritos respondem? Muito mais do que podeis imaginar, não é? Das mais, né?
Na maioria das vezes são eles que vos dirigem. Então, quanto conflito sendo gerado pelos nossos inimigos invisíveis. Então, por isso, mais um motivo para fazermos a reconciliação. Então, dizendo aqui, essas provas, como as outras, ajudam no adiantamento e devem ser aceitas com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na terra, não haveria espíritos maus em torno dela. Portanto, se deve ter indulgência e benevolência pelos inimigos encarnados, deve-se igualmente tê-las para com os que estão desencarnados. Então, quando oramos, não custa pedirmos perdão para aqueles a quem magoamos, ferimos, ofendemos, nesta ou em outras encarnações. Incluirmos na nossa rogativa diária pela proteção e pelas bênçãos a Jesus, quando pedimos, que a gente também peça perdão a esses irmãos, porque muitas vezes ferimos, não nos lembramos, mas eles estão sofrendo, Então, não custa. No passado, sacrificavam-se vítimas sangrentas para apaziguar os deuses infernais, que não eram outros senão espíritos maus. Aos deuses infernais sucederam-se os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo veio provar que esses demônios não são outra coisa senão as almas dos homens perversos. Ou seja, os demônios somos nós quando somos maus. Então diz assim, que não são outra coisa senão as almas dos homens perversos que ainda não se despojaram dos instintos materiais, que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício de seu ódio, isto é, pela caridade, que a caridade não tem por efeito apenas impedi-los de fazer o mal, mas de conduzi-los ao caminho do bem e contribuir para a sua salvação. Assim, a máxima amai a vossos inimigos não está circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas se integra na grande lei de solidariedade e fraternidade universais. Aqui, quando fala, meus irmãos, que a caridade não tem por efeito apenas impedi-los de fazer o mal, mas de conduzi-los ao caminho do bem e contribuir para a sua salvação. Aquele irmão que eu, noutra encarnação, por exemplo, ou nessa mesmo, prejudiquei, fiz algum mal, ele começa a nos perseguir, começa a nos acompanhar quando ele nos descobre, porque às vezes eles demoram tempo para nos descobrir e começam a nos perturbar. Mas, se nós estamos praticando a caridade, praticando a lei de amor, segundo nos ensinou Jesus, das duas uma. Ou esse irmão se torna nosso amigo, nos perdoa, ou ele deixa de nos acompanhar. Então, por isso que diz aqui que ajuda também na evolução desse irmão. Porque é o nosso exemplo. Ele vai nos observar e se estamos perseverando no bem, estamos nos sacrificando para praticar o amor, Porque a caridade é a nossa fé em ação. Se temos fé nesse mestre amoroso, vamos colocar essa fé em prática, Fazendo a caridade. É disso que o Evangelho fala. O amar aos inimigos, encarnados e desencarnados, que o irmão que está sem o corpo é mais fácil. Não percebemos, mas está ali, perturbando o ambiente, fazendo intrigas. Mas se nós dedicarmos amor, compreendermos que se esse irmão hoje
está errando conosco, nós também já erramos em outras existências, erramos provavelmente com esse irmão, por isso está magoado, sofrido, querendo vingança. Mas se ele não encontrar em nós mais aquele ser que praticou maldade, aquele ser que ele conheceu e que o fez sofrer e o faz sofrer, se ele ver que realmente nós mudamos, não só a roupagem física, mas o interior, o coração, que estamos pensando, agindo, praticando o bem, agindo com amor pelo nosso próximo, praticando a caridade. Aí poderemos, como diz o Evangelho, também conquistarmos um amigo. E diz assim, o roteiro sistematizado: há criaturas destinadas definitivamente ao mal? Não. Toda maldade é passageira, portanto, chegará o momento em que a criatura má reconhecerá seus erros e retomará o caminho do bem. A maldade não é um estado permanente dos homens, ela decorre de uma imperfeição temporária. A morte de um inimigo nos livra da sua presença? Livra-nos apenas da sua presença material, pois mesmo desencarnado ele pode continuar a nos perseguir com seu ódio. Assim como o amor une os espíritos, também o ódio os mantém ligados, mesmo após a morte. Então, aquele irmão que fica feliz porque o inimigo morreu, desencarnou, fique não, agora ele está liberto. Então, vamos orar por ele, e orar muito, e pedir perdão, mesmo que não tenhamos errado. Às vezes, o irmão erra conosco e ele acha que nós erramos com ele. Então, vamos pedir perdão de coração. Qual a real consequência da vingança? Ligar ainda mais o algoz à vítima, pelos laços do ódio, até que se ajustem pela lei de Deus, que é de perdão e fraternidade. A vingança fortalece o ódio, perpetuando uma inimizade por várias encarnações. Extinguir o ódio derramando o sangue do inimigo, é radicalmente falso, pois o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. E como devemos agir para evitar que malquerenças e inimizades perdurem depois da morte? Observando o preceito de Jesus, de amar os nossos inimigos, procedendo para com eles com a mesma retidão que gostaríamos que fosse usada para conosco. Se nós pedimos misericórdia para o nosso Pai, pelos nossos erros, como é que não queremos ter misericórdia para com aqueles que erram conosco? Não há coração tão perverso que não se mostre sensível ao bom proceder. Então, eles vendo a nossa perseverança no bem, eles também vão mudando. Mediante o bom procedimento, pode-se fazer de um inimigo um amigo, antes e depois de sua morte. Que consequência nos traz alimentar o ódio contra o nosso inimigo? O ódio que nutrimos pelo inimigo provoca neste um sentimento de igual intensidade contra nós, constituindo-se em um instrumento de Deus, de que Deus se utiliza para esclarecer aquele que não perdoou. Devemos nos reconciliar o mais cedo possível com o nosso adversário, para que as discórdias não se perpetuem em existências futuras. Como se manifesta a ação dos inimigos desencarnados? Atuam em nossa mente, aproveitando-se de nossas fraquezas e possibilitando diversos tipos de obsessão e de subjugação. Então é tão sutil que às vezes nós achamos que as ideias foram nossas, que fomos nós. Só que não. O obsediado e o possesso são quase sempre vítimas de uma vingança,
cujo motivo se encontra em existência anterior, em razão de seu mal proceder. Essa é a causa da maioria dos sofrimentos que o homem experimenta. E como libertar-se da ação nociva dos inimigos desencarnados? Pela reforma íntima, à luz do Evangelho de Jesus e através da prática do perdão e da caridade em sua mais ampla acepção. O Evangelho é a abençoada escola de regeneração para todas as nossas faltas. Essas atitudes, além de impedi-los de praticar o mal contra nós, os reconduzem ao caminho do bem. Importante, não é? Então, quando a gente está fazendo bem, está pensando no bem, aí o nosso irmão, aquele que a gente ofendeu, que a gente magoou, chega perto de nós para nos prejudicar, começa a alterar tudo que pode alterar, usar pessoas contra nós também, eles usam, né? Aquele irmão que vem te perturbar, às vezes ele está sendo, foi mais fácil chegar nele, então ele nos perturba. Os familiares, é bem complicado. Então nós só temos que fazer a reforma íntima, tentar a cada dia nos melhorar, olhar para dentro de nós aquilo que está errado conosco. O que estamos fazendo que não agradaria se Jesus viesse conviver conosco? Se nós imaginarmos Jesus na nossa casa, o que eu estou fazendo? Eu sou aquela pessoa que grita com o familiar, que fica reclamando o tempo todo, que sou boazinha fora de casa, mas dentro de casa sou, como diz o Evangelho, um tirano doméstico. A gente precisa repensar as nossas atitudes e os nossos pensamentos, porque o convidado é nosso. Sempre falamos isso. Se nós estamos pensando mal, desejando mal, falando mal dos nossos irmãos, nós estamos atraindo quem para a nossa companhia invisível? Precisamos pensar nisso, queridos irmãos, não é? Estamos encerrando mais um Evangelho no Lar, lembrando que temos as irradiações diárias no canal, temos atendimento fraterno pelo Messenger. Aquele irmão que quiser passar um nome para a oração, deixe lá no Messenger para mim. Se quiser também passar o WhatsApp, nós enviamos diariamente as irradiações também pelo WhatsApp, tá bom? Estamos aí juntos na caminhada, aprendendo juntos, nos melhorando juntos, um pouquinho a cada dia. Nós vamos chegar lá, porque o Pai, o nosso Criador, assim o quer. Então, já com as nossas águas, vamos agradecer por mais este momento em que estamos unidos e reunidos. Em teu nome, Mestre Jesus, abençoa todos os irmãos que nos assistem. Abençoa, Mestre Jesus, aqueles que não sabem da tua existência. Coloca nas águas o medicamento invisível, para que todo aquele que beber com fé seja favorecido, esteja receptivo, seja merecedor das tuas bênçãos amorosas. Cuida de nós em mais uma semana que se inicia. Ilumina o caminho de cada irmão, aquele que está perdido, se sentindo num labirinto, aquele que está desesperado pela notícia de um familiar enfermo, da enfermidade em seu corpo de matéria, do sofrimento causado por um ente querido que tenha partido. Ah, Mestre Jesus, abençoa todos. Tu sabes melhor do que cada um de nós o que necessitamos. Na certeza do teu amparo e das tuas bênçãos sobre cada um de nós, te agradecemos, Mestre amado, e que assim seja. Fica sempre conosco. Um beijo no coração e até o próximo domingo, se Jesus permitir.